Vânia, tudo bem? Nossa, eu tô aqui arrumando minha bolsa, arrumando minhas coisas para essa viagem. Nossa, estou assim tão ansiosa para chegar para essa festa de família que você não faz ideia. Estou pensando quem eu vou encontrar, quem sabe a tia Maria, o José, quem sabe eu encontrar todos eles. Mas me diz, quem mais vai estar nessa festa? Joana? Ah, não. Joana, não. Por que você chamou ela? Não, eu não quero encontrar com essa mulher. Ela é muito difícil. Não quero nem ter contato. Não vou mais para essa festa. Muito chato. Não adianta me convencer. Não. Não. Vamos fazer assim? Eu converso com você depois. Ah, que chato. Ai, Mariana. Que não foi? dá. Uma festa de família programada há tanto tempo. Tanta Legal, coisa boa. vai todo mundo? Todo mundo, inclusive aqueles que eu não vejo há tanto tempo. Então. Mas, Joana, sabe aquela minha tia? Sei. Que é um atraso de vida? Na vida de qualquer cristão. Eu não mereço isso, gente. Ué, mas o que tem ela aí numa festa de família, Bernardo? Sim, mas não, por favor, não. O tempo é que vai resolver isso pra mim. Porque eu não quero contato com essa mulher. Mas, Bernardo, é uma festa de família, você vai perder momentos tão importantes com a sua família, com seus amigos, com parentes que você não vê há tantos anos, por causa da Joana. Deixa de ser boba, vai pra festa. Nossa, não, eu penso que só o tempo pode resolver isso. Será que o tempo vai resolver isso mesmo? O que você acha, hein? Hoje eu te pergunto, será que o tempo vai resolver isso? Será que isso é aquilo que norteia a nossa vida? Viver uma vida preocupado com coisas que às vezes nem faz diferença, com pessoas que nem mexem contigo? Para tratar disso nessa tarde, né, na Fábrica de Compromissados, eu trouxe aqui a nossa terapeuta, a Mariana Benson, e eu convido ela para falar um pouco sobre isso, sobre esse contexto. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, pastora Bernadette. Agradeço aí vocês terem aberto as portas da sua casa para nós, neste programa Sexta Hora, onde nós trazemos luz aos seus momentos de escuridão. E o tema dessa ministração de hoje, falando sobre essa questão de tempo, que Bernadette começou aí de forma cômica, falando desta festa, é uma briga com o tempo. E aí eu te pergunto, você já brigou com o tempo? Você já teve, assim, conflitos com relação a essa resolução do tempo na sua vida? Para entendermos um pouquinho melhor sobre essa questão do tempo, eu quero trazer para vocês um personagem muito conhecido, mas que é pouco falado sobre ele na Bíblia. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 27, versículo 41. Nós vamos falar hoje sobre o personagem Esaú, em Gênesis 27, 41. Você pode ler pra gente, pastor? Posso sim. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim, o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Olha que confusão. Olha que momento difícil, nossa, né, pastor? Pensa. O irmão, chateado, aborrecido, ameaça que assim que o pai morrer, vai matar o seu irmão. Vamos contextualizar essa história para a gente entender direitinho como que foi que isso aconteceu, desde lá do princípio. Sim. Estava lá sua mãe Rebeca, que era estéril. E Rebeca ora a Deus e pede a Deus, oh Deus, me dá filhos, dá-me filhos. E Deus lhe dá uma gravidez de gêmeos, aonde está lá Esaú e Jacó. E nessa gravidez de gêmeos, os dois eles brigavam dentro do ventre. E Raquel acha aquilo estranho, né? Naquela época não existia ecografia, e Raquel vê aquele furdunço na barriga e acha estranho, né? E vai orar a Deus, fala, Deus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? E aí Deus diz para ela que ali dentro existiam duas nações, que seriam povos inimigos,
que um seria mais forte do que o outro e que o mais velho seria dominado pelo mais moço. Ainda ali no ventre da sua mãe, Raquel já sabia disso, Deus já havia dito isso para ela. Com fome, já adultos, Esaú sai para caçar. Quando volta, tá lá um delicioso prato de lentilha. Pergunta aí para você que está na sua casa. Você gosta de lentilha? Você come sopa de lentilha? Lentilha é seu prato favorito? Me diz aí, você que está na sua casa, você venderia o que você tem de mais importante por um prato de lentilha? Nossa. Você, pastora. Difícil, né? Você trocaria uma coisa importante na sua vida por um prato de lentilha? Prato de lentilhas. É difícil de administrar isso, mas enfim, foi o que Esaú fez. Ele, com fome, chega em casa e aí vende os seus direitos de filho mais velho por um prato de lentilha. Não para aí. Quando ele está um pouco mais velho, ele se casa com duas mulheres etéias, para desgosto dos seus pais. Porque para eles era uma tradição casar com mulheres que eram descendentes da mesma família. Sim. E ele, não se importando com isso, se casa com duas mulheres etéias, que é Judite e Basemate. E a Bíblia fala assim, gente, a Bíblia ela é tão incrível que ela fala assim, Gênesis 26, do versículo 34 e 35, diz que ele se casa com Judite e Basemate e que elas amarguravam a vida de Isaac e Rebeca. Nossa, pense naquelas noras peste. Pense na amargura. Gente, olha, a Bíblia diz que elas amarguravam a vida de Isaac e Rebeca. Então, que eram mulheres briguentas, intriguentas. Então, que Isaac e Raquel, eles viviam amargurados por conta delas. Não para aí. Próximo da morte de Isaac, Jacó engana Isaac. E faz o quê? Vai lá e finge que é Esaú, orientado pela sua mãe Rebeca. Ele finge que é Esaú, põe lá a roupinha de Esaú, põe umas peles aqui para ficar com a mão peluda, né, na mãozinha, e finge para o pai que é Esaú e recebe a oração da bênção do primogênito. Nossa. Quando Esaú chega, que vai atrás do pai para receber a bênção da primogenitura, é justamente esse contexto do versículo que a pastora leu, onde ele fica com ódio mortal, que perdeu a bênção da primogenitura. Ele fica indignado e ameaça que vai matar Jacó. Dentro disso, quando Jacó fica sabendo dessa ameaça e Rebeca também, o que Rebeca faz? Rebeca pede para Isaac virar e mandar Jacó para outra cidade. E assim ele faz. Ele manda para a cidade da sua família para que ele se case com outra mulher lá. Quando Esaú fica sabendo disso, a Esaú olha e fala, poxa vida, meu pai realmente, minha mãe realmente não vê com bons olhos essa história de casar com mulheres de outras procedências. Então, o que ele faz? Ele escolhe na terra de Ismael, que era seu tio, escolhe na terra de Ismael, uma mulher que é da procedência da família, para tentar consertar aquele erro que ele já havia feito. E se casa com Maalate. 20 anos se passam nesse processo. Nossa, muito 20 anos. Jacó foge, né? Vai para a terra de Balaão. Lá ele constrói a sua família, ele se casa, ele tem filhos. E aí, 20 anos depois, é quando ele retorna para a terra do pai, faz as pazes com Esaú, e os dois juntos vão e vivem um relacionamento bom ali, até que o seu pai morre, e os dois juntos enterram a Isaac. Esse é o contexto desses anos da vida de Esaú. Então, quando nós falamos de tempo, e aí eu trouxe para vocês como temática desse programa uma briga contra o tempo, é porque, gente, o tempo às vezes ele passa tão rápido que você nem percebe. Um dia desse era ano novo, olha onde nós já estamos, olha que dia já é hoje.
Já se passou mais da metade do mês. Sim. Já se passou o mês de janeiro. Enfim, que dia é hoje? Quanto tempo vem se passando na sua vida sem que você consiga administrar esse tempo de forma adequada? E aí, quando eu trago esse tema, uma briga contra o tema, é porque quando a gente menos vê, passou. E hoje, a impressão que a gente tem é que é cada vez mais rápido, né, pastora? Sim. A gente tá ali naquela correria contra o tempo, naquela agitação. Quando você vê, a semana já acabou, quando você vê, um mês já acabou, quando você vê, já se passaram anos. Exatamente. Sabe, a gente fala, por exemplo, de situações, às vezes a gente é novo num trabalho, quando você menos percebe, você tá tem anos naquele lugar. Eu tava contando isso um dia desse lá na escola onde eu trabalho. Que me perguntaram desde quando que eu tô na escola. Eu falei, não, eu entrei na escola em 2005. Meu Deus, 2005? Já tem 17 anos. Muito Porque bem. passa assim, sabe? As coisas na nossa vida, elas estão passando cada vez mais rápido. E quando nós falamos de tempo, existem 3 fatores fundamentais que nós precisamos entender a respeito do tempo para que a gente aproveite bem o nosso tempo. Primeiro, o que o tempo não faz. Segundo, o que o tempo traz. E terceiro, o que o tempo nos tira. Sim. A gente vê, assim, frases feitas, né, que o povo compartilha como se fosse a verdade da vida, falando sobre tempo, e que muitas vezes são tão errôneas e que fazem tantas misturas a respeito dessa questão de tempo e que trazem tantos conceitos errados. Então eu quero te trazer esses 3 conceitos: o que o tempo não faz, o que o tempo te traz e o que o tempo te tira. Vamos lá? No primeiro, que é o que o tempo não faz. Vamos desmistificar algumas coisas? Muitas pessoas, elas dizem assim, não esquenta não, pastora, o tempo cura tudo. O tempo cura tudo. Né? O tempo. Será O que tempo cura. E eu quero te dizer nesse dia que uma das coisas que você precisa entender que o tempo não faz é que ele não te cura. O tempo não cura traumas, o tempo não cura complexos, o tempo não cura mágoas, o tempo não cura tristezas, o tempo não cura nada. Nada. O tempo, queridos, ele não leva os sentimentos ruins que estão dentro de você. O tempo não traz de volta pessoas que ficaram para trás. E o tempo não te faz esquecer coisas que aconteceram na sua vida. Então, não fique esperando, meu amado, que o tempo resolva os seus problemas. Que o tempo resolva os seus complexos e os seus traumas, porque ele não vai fazer isso. O que cura você é a sua mudança de pensamento, é a sua mudança de crença. É isso que cura você. A mudança de crença e de comportamento, ela está diretamente relacionada à tríade que nós trabalhamos dentro da terapia, que é o pensamento, que gera a emoção, que gera o comportamento. Sim. Certo, pastora? Certo. A partir do momento que eu mudo a minha forma de pensar a vida, a partir do momento que eu mudo a forma de pensar os meus traumas, de ver os meus traumas, eu mudo as minhas emoções, os meus sentimentos e automaticamente eu mudo o comportamento que eu tenho. Você não esquece, o tempo não vem na sua vida, a não ser, é claro, em caso de enfermidades, mal de Alzheimer, algo nesse sentido. Mas se não for por uma enfermidade, o tempo não vai te fazer esquecer as coisas. Não mesmo. Né? Não fique... Tem pessoas que olham e falam assim, não, porque com o tempo eu esqueço. Quando eu esquecer disso, aí a gente conversa. O tempo resolve. Tempo resolve. Tempo resolve. E não é resolve. assim. O tempo, ele não te causa amnésia. A não ser que você tenha Alzheimer, mas o tempo, ele não te causa amnésia. Levar uma pancada na cabeça. O que assim. faz a diferença é levar uma pancada na cabeça, né, pastor? Caiu, bateu a cabeça. Aí teve um problema neurológico, mas Sim. fora isso, o tempo não vai te fazer esquecer as coisas.
O que acontece nesse processo? É você conseguir ressignificar uma situação. É isso que faz a diferença na sua vida. Então não fique esperando que o tempo te cure, não fique esperando que o tempo amenize a sua dor, não fique esperando que o tempo mude as suas circunstâncias, porque isso é comportamento, isso são pensamentos e crenças que precisam ser ressignificados, e dentro dessa ressignificação, aí você gera um comportamento diferente daquilo que você tinha. Foi o que aconteceu com Esaú. Passaram-se 20 anos. 20 anos entre o desentendimento dele naquele momento em que Jacó foi ungido pelo pai, foi abençoado pelo pai, e o momento do reencontro deles. Naquele momento, Jacó ainda tinha aquele medo, né? Ainda tinha aquele receio de olhar e falar, meu Deus, eu vou reencontrar com meu irmão vai querer me matar. E aí ele faz todo um processo, manda a esposa e os filhos de um lado, ele vai do outro, os servos na frente, entregando presente, aí o primeiro grupo entrega presente, o segundo grupo entrega presente. Porque na cabeça de Jacó, ele ainda tinha como certo que o irmão odiava, que o irmão queria matá-lo. Só que durante esses 20 anos, Esaú ele já tinha ressignificado essa situação. Ele já tinha mudado o seu comportamento, ele já tinha mudado o seu pensamento. Sim. E essa mudança, ela é uma decisão. Esaú ele já tinha decidido aquilo. Então é importante você entender que o tempo ele não faz mudança na sua vida. O que faz a mudança na sua vida é a decisão de mudar. É quando você decide mudar. E aí a segunda coisa é o que o tempo traz. O que o tempo traz para você? O tempo ele te traz conhecimento, maturidade e sabedoria. Quando você se permite, é claro. Porque tem pessoas que o tempo passa, chega nos seus 45 anos, 50 anos de idade e continua agindo igual um menino, né? Sim. Continua agindo igual uma inconsequente, sabe? Continua sendo aquele menino birrento, aquela menina chata. Aquela adolescente insuportável, inconsequente, que não tem a quem dar satisfação. Sim. Vira pai de família, vira mãe de família, mas continua tendo um comportamento do adolescente rebelde que saiu de casa aos 15 anos de idade. Verdade. O que o tempo traz para nós? O conhecimento, a sabedoria e a maturidade. E a gente precisa entender que um é correlacionado com o outro. Primeiro você tem o conhecimento, você aprende com as situações, aprende com as circunstâncias, aprende com a história, aprende com o estudo. E o tempo, conforme as histórias que você vai vivenciando, ela vai te trazendo maturidade. E essa maturidade, ela vai gerando em você sabedoria. Se você for inteligente, você aprende com a sua experiência e principalmente com a dos outros. Exatamente. Você não precisa sofrer para você aprender. Você vê o sofrimento do outro e você aprende com o sofrimento do outro. Você vê a alegria do outro e você aprende com a alegria do outro. E isso vai te fazendo uma pessoa cada vez mais madura, cada vez mais sábia. Certamente, Esaú, para ele chegar naquele nível de maturidade que ele teve com Jacó, no seu reencontro com Jacó, onde ele disse para Jacó, Jacó, isso ficou no passado, isso não tem mais nada a ver com a minha vida. Para ele chegar nesse nível de maturidade, certamente, ele precisou de muitas e muitas conversas. Muitas e muitos aprendizados, né? Isaac, a Rebeca, Esaú e Jacó, eles aprenderam muito com a própria história. Eles aprenderam muito com tudo que aconteceu, com a forma com que aconteceu, com as vivências que eles tiveram. Certamente, Raquel, ela teve que dar muita explicação para Isaac, né? E para Esaú sobre o porquê que enganou Isaac para ajudar
Jacó. Certamente ela teve que dar muita explicação, né, pastora? Com certeza. O marido, com certeza, falou assim, vem cá, Raquel, tu tá doida? Tu tá maluca? Por que tu fez isso? O próprio Esaú falou assim, mãe, por que você ajudou Jacó a fazer isso? A enganar meu pai para me prejudicar. Então, certamente, né, Raquel, ela teve que dar muitas satisfações com relação a isso. Teve que dar Rebeca teve que dar muitas explicações com relação a isso. Por quê? Porque Rebeca, ela sabia do que Deus havia falado para ela. Sim. Mas certamente Esaú ou não sabia ou já havia se esquecido daquilo que Deus havia falado quando ele estava no ventre. Porque Deus falou para Rebeca. E se Rebeca comentou com ele, possivelmente ele já tinha esquecido. Só que naquele momento, foi o momento que ela teve que se explicar da promessa que Deus havia feito, do que Deus havia dito para ela, das esposas intriguentas e rixosas que amarguravam a vida dela. Sim. E não só isso. Situação construída durante a história deles, né? Exatamente, que foi uma situação complicada de reforçar para ele. Que ele próprio vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Que ele mesmo não valorizou o que ele tinha, que era de direito dele. Exatamente. Que ela não teve interferência nisso e tudo isso contribuiu. Pense quantas vezes ela teve que falar sobre isso, pastora. Pensa. Muitas vezes, muitas vezes. Certamente Esaú também, para ele chegar nesse nível de maturidade que ele apresentou, ele teve que reconhecer os seus próprios erros. Sim. Ele teve que pedir perdão pelas próprias falhas, de olhar para a mãe e falar, mãe, olha, me perdoa, porque você e meu pai tinham razão, eu não deveria ter casado com mulheres de outra descendência, porque a gente tem uma cultura na nossa família, enfim, de olhar e falar, eu não deveria ter vendido a minha primogenitura por um prato de lentilha, eu errei. Ele precisou fazer isso. E certamente... refletir, né? Ele precisou refletir durante esse tempo. Exato. Né? Ele precisou fazer uma reflexão profunda para que ele olhasse, entendesse e falasse, não, realmente, eu não tenho que ficar com ódio do meu irmão. Não ficar com ódio, porque eu errei também. Eu errei. Entende? E aí, certamente, Jacó, ele também sentia falta da sua família e ele se lembrou dos esquemas que ele armou. Sim. De olhar e falar assim, gente, já tem 10 anos que eu tô longe dos meus pais. Já tem 10 anos que eu tô longe do meu irmão, dos meus sobrinhos, sabe, da minha família. E eu tô aqui sendo enganado dia após dia por Labão. E cada vez que Labão enganava ele, certamente ele se lembrava de como que ele tinha enganado Esaú. Né? De olhar e falar assim, eita, tô recebendo na mesma moeda. E no retorno, né? Na luta com o anjo, a gente vê que ali ele ressignificou várias coisas. Porque ele não abriu mão de ser abençoado. Exatamente. De ser, né, de poder voltar e ter um reencontro com o irmão de forma diferente. Exatamente. Então, assim, todo mundo ali naquela história precisou se ressignificar. Sim. Precisou mudar os seus pensamentos, mudar suas emoções para então ter comportamentos diferenciados. E tudo que eles viveram trouxe esse conhecimento, essa maturidade, essa sabedoria para administrar o futuro que eles viveram. E aí o terceiro ponto sobre o tempo é o que o tempo te tira. Sim. Jacó, Esaú, Rebeca, Isaac, eles ressignificaram. Eles reconstruíram a vida e eles mudaram a forma de pensar. Sim. E eles se reencontraram e tiveram a oportunidade de novamente reunir a família. Sim. Só que, o que o tempo tirou deles nesses 20 anos? Tirou pessoas, tirou momentos, tirou histórias. Isso o tempo te tira. Quando você administra mal o seu tempo, o tempo ele te tira pessoas, te tira momentos e te tira histórias. Quando você administra de forma errada os seus sentimentos, quando você toma decisões erradas na sua vida, quando você tem comportamentos que levam a situações difíceis na sua vida, você perde pessoas, você perde momentos, você perde histórias.
Foi isso que aconteceu com Esaú e Jacó, com Rebeca e com Isaac. Aquela situação precisava ser daquele jeito? Dessa forma tão enganosa? Não precisava. Existia uma promessa. E essa promessa, ela ia se cumprir. De uma forma ou de outra, ela iria se cumprir. Sim. Só que de contrapartida, a formação desse cumprimento dessa promessa, ela foi formada dentro de uma situação em que Rebeca e Isaac administraram de forma inconsequente a ação de Deus ali com os filhos, e Rebeca, naquele impulso de se fazer cumprir uma promessa onde ela já tinha, de não se submeter a questões da primogenitura com as mulheres de Esaú, infernizando a vida dela, ela desesperou e a situação se montou daquela forma. Só que precisava ser assim? Não, poderia ter sido de qualquer forma. Iria se cumprir. Só que a forma com que se cumpriu foi complexa. É aquela situação que Deus, ele não precisa de ajuda. Não precisa de uma mãozinha. Exatamente. Aí todo mundo resolveu dar uma mãozinha. E as coisas encaminharam para o cumprimento da promessa? Sim, porque Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que as consequências disso, o tempo tirou de todos eles muitas coisas. Jacó, ele ficou 20 anos afastado da sua família. Praticamente escravizado. Gente, 20 anos. 20 anos. É uma vida. É uma vida. Sendo enganado. Quantas coisas se passaram na vida de Jacó sem que Rebeca, Isaac e Esaú participassem e presenciassem? Jacó se casou, Jacó teve filhos, Jacó trabalhou. E a família não teve o mínimo de participação nisso. Quantas coisas aconteceram na vida de Rebeca, de Isaac e Esaú, sem que Rebeca, Isaac e Esaú, sem que Jacó tivesse presente. Sim. Muitas histórias perdidas. Muitas histórias se perderam. Muitos momentos importantes se perderam. E muitas pessoas, elas vivem a vida assim. Muitas pessoas, elas não voltam. Ou porque elas já construíram uma vida de outra forma, ou porque elas morreram, ou simplesmente porque elas não querem voltar. Entende? E isso a gente precisa refletir. Às vezes a gente passa a vida com atitudes inconsequentes, às vezes a gente passa a vida administrando o tempo como se ele não importasse, só que quando a gente vê, já se passou um mês, já se passou 2, já se passou 3, já se passaram 6 meses. Aí você cai a ficha, olha, meu Deus, já se passaram 6 meses. Aquela situação, aquela pessoa morreu e você não resolveu. Não vezes, enfrentou o conflito. A gente recebe muita gente em consultório assim. Sim. Às vezes a pessoa ela chega no consultório com uma dor profunda na alma que ela não consegue administrar. Por quê? Porque o pai morreu e ela chega dizendo que não teve a oportunidade de se reconciliar com o pai, ou não teve a oportunidade de dizer ao pai que amava. E aí a gente faz todo um processo terapêutico de cura, com técnicas de cura, para que a pessoa ela consiga ressignificar isso. E continuar o tempo volta? Não volta. A pessoa volta? Não volta. Sim. O nosso principal objetivo no set terapêutico é ressignificar a situação para que ela não aconteça novamente e a pessoa consiga ver aquela situação com menos dor. Sim. Consiga ser feliz dentro de um processo de vida que escolheu viver. Mas o tempo, ele te tira, muitas vezes, oportunidades que elas jamais voltam. Pais que se afastam dos filhos porque se divorciaram e passam anos sem ver o filho.
E aí chega, quando olha e fala, meu Deus, já se passaram 15 anos. 15 anos, meu filho tem 15 anos. Existe a oportunidade do reencontro? Sempre. 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 A oportunidade de reconstruir uma nova história? Sempre. Só que os primeiros passos você já perdeu. A primeira papinha você já perdeu. Primeiro dia na escola você já perdeu. Isso não volta. Sabe, de relacionamentos, de namoro, ou mesmo de casamentos que se acabam por conta de uma briga, de uma discussão. E aí as pessoas, o casal emburra, vai um pro lado, outro pro outro, todo mundo cheio da sua razão e fica um esperando pelo outro. Enquanto ele não me procurar, eu não procuro. Ou às vezes a pessoa até procura, né? Ele fala, mas também agora não. Agora não. E o tempo vai passando. Os dias vão correndo. E aí quando a pessoa resolve procurar, já não existe mais possibilidade. Exatamente. Sabe? Já não existe mais como. Às vezes a pessoa já até se casou, às vezes a pessoa já até tem filho. Um dia desse eu ouvi uma música dessa, eu tava passando num comércio e eu ouvi uma música que falava justamente sobre isso. Sobre uma pessoa que ela sofria essa angústia de ter terminado um relacionamento e que quando retornou para esse relacionamento, quando caiu a ficha e quis voltar para esse relacionamento, a mulher já estava casada e com filhos. Uhum. E aí ele fala que a mulher era uma gaiola e ele era o passarinho que tinha resolvido bater asas e voar, porque é assim. Nossa. Às vezes a pessoa ela tá ali casada e feliz no relacionamento, só que ela não tá satisfeita. Ela olha e fala, eu vou ali só dar um tempo. O bendito dá um tempo, às vezes estragam relacionamentos que eram para ser incríveis. Sim. Eu vou ali dar um tempo. E nesse dar um tempo, quando resolve voltar, dando só um tempo, já se passaram meses. Muito tempo. Já se passaram anos. A pessoa já tá casada, já tá com filho. E ele olha e fala, meu Deus. Ela olha e fala, eu não acredito. Então, queridos, eu quero te dizer nesse dia que não perca tempo. Porque o tempo, ele te tira coisas. Ele te tira pessoas, momentos e histórias. Você reconstrói. Você ressignifica. Mas voltar no tempo, você nunca volta. E agora que você entendeu o que o tempo não faz, o que o tempo nos traz e o que o tempo nos tira, vai aí algumas dicas importantes sobre o seu comportamento diante do tempo. 5 dicas rápidas que eu vou te dar para você administrar esse tempo. Muito bom. De forma equilibrada, sábia, inteligente e de forma poderosa. Primeira dica: não troque valores da vida por prazeres do momento. Queria que você anotasse isso aí. Não troque valores da vida por prazeres do momento. Foi isso que Isaú fez. Sim. Né, pastora? Uma fome que podia ser. Eu tô morrendo de... Gente, é uma coisa tão absurda. Ele já não estava em casa? Ele já não estava na cozinha? Como assim eu tô morrendo de fome, que se eu não comesse esse guisado aqui, que se eu não comer essa maravilha dessa sopa de lentilhas, eu vou morrer? Come uma banana, meu irmão. Come uma maçã, come um pão, né? Come qualquer coisa que tem nessa cozinha. Mas tu vai vender o que é valor de vida por prazeres do momento. Por favor. Quantas pessoas fazem isso, né? Trocam seu casamento, um relacionamento sério, por algo bem duvidoso. Por uma pessoa que não quer nada e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Uma aventura. Por uma aventura, né? Verdade. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas saem do emprego que tá ali consolidado, que tá ali forte, que tá ali que já tem um certo status, sai de um setor bom, sabe? Para ir para um lugar que... Aventurar, né? Aventurar.
E aí, quando chega no setor novo, é aquela desgraceira, né? Porque tu deixa de ser o antigão e passa a ser o novinho. Tu sai daquele ambiente que você era staff, que você domina para ir para um ambiente. E entenda, eu não estou te dizendo que você não pode ir para o novo. Pelo contrário, o novo, ele sempre é bom se você estiver administrando o novo com inteligência e sabedoria. Se você estiver se preparado para ele. O que eu estou dizendo é que existem valores da vida que você não pode trocar. Sim. Exemplo, não se troca um amor de um pai, um amor de uma mãe, um amor da família por uma amizade, até porque amor não é trocado. Amor não é trocado. Então existem vários tipos de amor, existem várias formas de amar várias pessoas ao mesmo tempo. Você ama seu marido de um jeito, seus filhos de outro, seus amigos do outro, as pessoas do seu trabalho de outro, enfim. Não se troca. Valores importantes, eles não podem ser trocados. Muitos não têm dimensão do que foi essa troca de Esaú. Às vezes as pessoas olham e falam assim, só trocou a primogenitura. Mas o que é essa troca da primogenitura? Quando a gente fala que Esaú, ele comeu ali aquele guisado e ele trocou essa primogenitura com seu irmão, o que a primogenitura significava naquela geração e naquele tempo bíblico? A primogenitura, ela era uma posição de honra dentro da unidade familiar. Então, ele tirou essa posição de honra, ele doou essa posição de honra. Aonde essa pessoa, o primogênito, ele tinha um status de privilegiado. E ele assumia, com a morte do pai, ele assumia a responsabilidade de ser o protetor e o líder da família. Um dos motivos, assumir o papel do pai. Um dos motivos que a gente entende melhor a questão do aborrecimento de Rebeca com as esposas de Esaú, porque ela já pensava, gente, isso aí não precisa nem estar escrito na Bíblia pra gente deduzir, que era aquele negócio de que se elas já amarguram a minha vida com Isaac vivo, Isaac mandando nessa família, imagine quando Esaú começar a mandar nisso aqui como primogênito. Elas vão fazer da minha vida o inferno. Vão fazer da minha vida o inferno. Deixa eu sair voar disso aqui. Então, a primogenitura, ela dava para ele esse poder de honra, aonde ele assumia a responsabilidade de ser o protetor da família e o líder da família, além de que o primogênito, ele tinha o direito a receber uma porção dobrada da herança paterna. É muita coisa, gente. É muita coisa pra perder. Pensando no prato de lentilhas, nossa. Gente, o que foi isso? O que foi aquilo? Uma família tão próspera, um homem tão rico igual era Isaac, você trocar uma porção dobrada da herança. Um problema neurológico no caminho, ele esqueceu da vida. Você trocar por um prato de lentilha. Nossa. Ele perdeu tudo isso, entende? Esaú, ele perdeu tudo isso. Então, o que a gente aprende com essa história? Não troque valores da vida por prazeres momentâneos. Pensa antes de fazer. Avalia antes de fazer. Você quer fazer uma troca de setor, uma troca de emprego? Avalie, seja estratégico, seja inteligente. Porque você já está naquela empresa há tantos anos e você já é tão antigo. Você já tem status ali, uma posição de honra ali. Vale a pena você trocar essa posição de honra para ir para essa outra empresa? Sabe, às vezes você está na sua igreja, você é um líder da sua igreja, e aí você simplesmente troca essa liderança, esse papel de liderança, sai pulando de igreja em igreja, por nada. Ai, porque o pastor tal me ofereceu uma proposta para eu fazer não sei o quê. Você parou para pensar nessa proposta? Você avaliou os custos e benefícios? Você avaliou os pós e os contras? Você colocou na presença de Deus? Sabe, compensa realmente você sair de onde você está para você ir para uma outra igreja, para assumir uma outra função, para ser uma outra coisa, enfim. Será que você não está trocando valores que são importantes da vida para você, coisas que são importantes para você, situações e pessoas que são importantes para você por um prazer momentâneo? Sabe aquele negócio da santidade, né? A pessoa tá ali se mantendo santo no relacionamento o tempo inteiro. E aí,
De repente sai com a namorada e dá aquele deslize, olha e fala, pronto, aí foi pronto. Prazer momentâneo te fez perder inúmeras coisas dentro daquele relacionamento, inclusive a confiança de quem está namorando com você. Que acreditou que você iria ajudá-lo a se manter em santidade e que você foi o primeiro a chutar o pau da barraca e abrir mão de tudo. Sim. Né, pastora? Colocar em risco, né? Colocar em risco toda uma história. Toda uma história construída. Então, primeira coisa, não troque valores da vida por prazeres momentâneos. Segunda coisa, não deixe que pessoas entrem na sua vida para tirar conquistas que você já possui. Isso é algo a ser levado como valor de vida. Qualquer pessoa, seja namorado, seja amigo, seja pessoa no seu trabalho, seja pessoa na sua igreja, as pessoas elas têm que entrar na sua vida para agregar, para somar. Elas não podem entrar na sua vida para subtrair. Elas não podem entrar na sua vida para tirar aquilo que você já tem, aquilo que você já possui, para te amargurar. Foi o que aconteceu com Esaú quando ele se casou com aquelas mulheres hetéias. Elas entraram na vida dele já tirando aquilo que ele possuía, já destruindo o relacionamento dele com os pais, já destruindo o relacionamento dele com irmãos, com o irmão. Elas entraram na vida dele já destruindo uma bênção que até então ainda era dele, que era a primogenitura, né? Até então ainda era dele. Entenda, amado, que entrar na sua vida tem que somar, não pode subtrair. O amor, ele é um sentimento que vai contra a matemática. Quanto mais você divide, mais se multiplica. Mais ele se multiplica. Sim. O amor, ele precisa ser assim. Os relacionamentos, eles precisam ser assim. Sabe? Quando a gente está fazendo terapia de casais, uma das coisas que mais me preocupa e que mais eu oriento é justamente a respeito do ciúme excessivo. Porque o ciúme, ele te afasta das pessoas, ele te afasta dos amigos, ele te afasta dos parentes. Por quê? Porque a pessoa muito ciumenta, ela quer você só pra ela. E a vida, ela não pode ser assim. A vida, ela não pode ser assim. O líder ciumento. O líder ciumento dentro da igreja, que o pastor é só meu, é só meu. Chega alguém, ele já emburra. Se o pastor abraçou o outro, ele já se irrita. Sabe? Aí ele começa a fazer intriga para falar mal daquele irmão, para ver se afasta aquele irmão do pastor. Não pode ser assim. As pessoas, elas entram na sua vida para somar. Sim. E você reconhece quando essa pessoa, ela te faz bem, exatamente porque ela agrega na sua vida. Ela te faz conquistar. Ela te faz alcançar grandes coisas. E a terceira coisa é: não deixe que a mágoa e o rancor te afastem de quem você ama. Nem por um dia, nem por 20 anos. Não deixa. Não deixa que a mágoa e o rancor te afastem de pessoas. Esaú e Jacó, eles ficaram afastados durante 20 anos. Por conta da mágoa e do rancor. A pastora Bernadette começou aqui brincando, né? Falando da festa. Quantas pessoas a gente já viu fazer isso, né, pastora? Ah, não, sim, fulano vai estar na festa da família, então não vou não. Ah, não, vai ter festa no trabalho? Não vou. Vai ter uma confraternização no trabalho? Não vou. Só tem gente mentiroso lá, só tem gente invejoso lá. Quando você vai conversar com a pessoa, quem são os invejosos? Quem são os mentirosos? É 1 ou 2. Estourando 3. Só que a pessoa deixou de se confraternizar com a equipe por conta de 2 ou 3 pessoas que a desagradam ali. Por conta da mágoa, por conta do rancor. E Esaú, ele ficou magoado com Jacó, mas ele amava Jacó. Sim. Entenda uma coisa importante, queridos. Enquanto a sua mágoa te afasta das pessoas, a vida das pessoas caminha. A
A vida não para. Sim. Quem fica amarrado naquele sentimento ali é você. Enquanto você está magoado com a situação ruim, com a palavra feia que a pessoa te xingou, enquanto você está ali magoado com o comportamento errado que a pessoa teve com você, enquanto você está ali magoado com a má interpretação que a pessoa deu a seu respeito, com a visão errada que a pessoa teve de você, a vida da pessoa está caminhando. O tempo não para. O tempo não para. Ele vai embora. Quem está brigando contra o tempo é você, não é a pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa ela nem se lembra mais. Exatamente. Na maioria das vezes, a pessoa ela nem se lembra mais. Isso já aconteceu. Por exemplo, de eu ver situações onde a pessoa fala assim, você me magoou quando você disse isso. A pessoa, eu disse isso? Mas quando? Quando eu disse isso? Sabe, às vezes, assim, em atendimentos pastorais, a gente atende ali 2 irmãos no atendimento no atendimento pastoral, de gabinete. Aí o irmão fala assim, porque eu tô magoado, porque a irmã falou isso, falou aquilo, falou não sei o que comigo, e eu fiquei chateado porque ela foi grosseira. Aí a gente chama a outra parte, né? Vamos ouvir todos. Vamos ouvir todas as partes. Aí quando a gente chega e fala assim, irmã, fale aí sobre aquela situação assim, assim. Aí o irmão conta outra história. Aí a gente olha e fala, não, mas e a situação assim, 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 que fulano reportou sobre você? Eu disse isso? Meu Deus, eu nem me lembro. Ai, meu Deus, diante de Deus, eu não me lembro disso. Se eu magoei, não foi minha intenção. Aí vai lá, pede perdão, me perdoa por ter te magoado, não foi minha intenção. Eu nem me lembrava mais disso. Só que a pessoa passou 2 meses angustiada, como diria minha mãe, né? Ruminando aquela situação, aflita. Sim. 2 meses depois ela ainda tá ali, perdeu 2 meses da vida ruminando a mágoa e o rancor. Então, queridos, enquanto você deixar com que a mágoa te afaste das pessoas, a vida das pessoas elas continuam andando. Elas reconstroem suas vidas, elas reconstroem suas famílias, suas finanças, elas aprendem a viver sem você. Então entenda nesse dia, querido. Se as pessoas elas são importantes para você, não espere amanhã, não espere outro dia, não espere que ela dê o primeiro passo. Se realmente é importante para você, corra atrás. Sim. Corra atrás. Não deixa que a mágoa e o rancor te afaste de quem você ama, nem por um dia, nem por 20 anos. 20 anos foi o tempo que se passou na vida de Esaú. Quantos casais, os casamentos se acabam ainda vivendo dentro de casa e passam anos ali com a vida naufragada por conta disso? Porque numa determinada situação, o casal brigou e o marido resolveu fazer bico e ficar chateado. Nossa. Não fala com você. E pronto, isso se passaram dias, meses, anos. Exatamente. E quando você vê, o casal já está no fim da vida, permanecem vivendo na mesma casa, mas já estão no fim da vida e não se falam há anos. Ou falam apenas o básico. Eu conheci um casal com mais de 40 anos de casado, que os últimos 15 anos de relacionamento foi sem ter relação sexual, porque um dia brigaram e o marido simplesmente bateu o pé e disse, você não encosta mais em mim. 15 anos se passaram. Ele morreu, ela sem encostar nele, como ele havia dito. Nossa, difícil, né? E infelizes. Porque o tempo, ele não para. Ele continua andando. Quando você vê, se passou dias, meses, anos, décadas, e você perdeu coisas tão importantes, pessoas tão importantes e momentos tão importantes.
Foi o que aconteceu com Jacó, o que aconteceu com Esaú. A mágoa que ficou ali entre eles por conta desse momento fez com que eles se perdessem no tempo. Sim. E aí, queridos, a última dica importante sobre o seu comportamento diante do tempo é que quando Deus realmente está no controle da sua vida, a sua trajetória é leve e próspera. Quando a gente fala desses 20 anos, gente, 20 anos é muito tempo. É muito tempo. Quando a gente fala desses 20 anos em que Jacó ele ficou ali trabalhando para Esaú, ou trabalhando para Labão, gente, Jacó trabalhou 7 anos para ter Rebeca, ou para ter Raquel. Aí na noite de núpcias ele é enganado por Labão e recebe Lia. Aí ele olha pra Labão e já não tava mais besta não. Ele olha pra Labão e fala, beleza, eu trabalho mais 7 anos pra você, mas você já me entrega a Raquel. Já pensando, se eu esperar mais 7 anos pra pegar depois, ele me arruma outra. Então, trabalhou 7 anos, recebeu Raquel, recebeu Lia, trabalhou mais 7 anos por elas. E depois trabalhou mais 6 anos pelos animais. Sim. Ao todo foram 20 anos. Esses 20 anos, Deus já tinha uma promessa para a vida de Jacó. Deus já tinha um propósito na vida de Jacó. E a Bíblia diz que durante todo esse período, Jacó ele foi próspero. Sim. Jacó ele foi abençoado. E quando a gente fala de prosperidade, prosperidade é o estado ou a qualidade de quem é bem-sucedido, de quem é afortunado, de quem é feliz. Isso é ser próspero. Sim. Às vezes as pessoas elas confundem, né, pastor? Acha que Sim. quando fala de ser próspero, tá falando só de questão financeira. Só o dinheiro, só a conta. Só a conta bancária. A conta gorda, né? Sim. Mas não é só isso, né? Não. Você ser próspero é você ter um estado, uma qualidade de vida. É você ter a qualidade de ser bem-sucedido, de ser afortunado, de ser feliz. E esse sentido de felicidade, ele é genérico. Porque aquilo que faz uma pessoa feliz é diferente do que faz a outra feliz. Sim. Exemplo, pastor, o que te faz feliz hoje? Eu estar em paz, né? Em paz para resolver as minhas coisas, podendo viajar quando eu posso, fazer a obra de Deus com liberdade. Isso me faz muito feliz. Me deixa em paz. Viajar. Viajar para onde? Eu prefiro os locais onde tem praia. Eu gosto da praia. Prefere os locais onde tem praia e os locais perto do filho, gente? Sim. Né? No Rio de Janeiro, né, pastora? Então. De preferência, né? De preferência, né? Olha, já tá de viagem marcada, gente. Ai, graças a Deus. Isso é ser próspero pra pastora. Que Deus é bom. Isso é ser próspero pra pastora. A pastora olhar e falar, já estou de viagem marcada para o Rio de Janeiro, vou ver meu filho. Sim. Estou em paz com os meus projetos, com as minhas coisas. Já para outra pessoa, estar em paz pode ser simplesmente, não. Estar em paz para mim, ou ser feliz para mim hoje é ter saúde. Por quê? Porque passou por um momento difícil na vida, de doença. Sim. Né? Outros olham e falam assim, não, ser feliz para mim hoje é estar casada. Porque passou momentos difíceis enquanto estava solteira, enfim. Cada um tem o seu mapa mental sobre o que é ter prosperidade, o que é ser feliz. Isso é um mapa mental individual de cada pessoa. E ali, Jacó, ele mostrava que apesar de estar longe da sua família, apesar de viver 20 anos longe da sua família, apesar de viver 20 anos praticamente fugido, né, de Esaú, ele trabalhou durante todo esse tempo e ele foi feliz, ele foi próspero. Em Gênesis 31, 41, diz assim que Jacó dizendo, ele vira para Labão e fala assim, eu fiquei 20 anos na sua casa. Eu trabalhei 14 anos pelas suas filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário mais de 10 vezes.
Sim. Quando Jacó fala isso, ele estava querendo deixar claro para Labão o quê? Que ele tinha o direito de ir embora e voltar para sua casa. Sim. No entanto, em momento nenhum ele reclama que ele foi infeliz, que ele foi mal amargurado, que ele foi maltratado. Pelo contrário, ele continua falando para Labão que apesar de Labão ter mudado o salário dele mais 10 vezes, ele continuava sendo próspero. Ele continuava sendo abençoado, ele continuava sendo cheio de maravilhas com aquilo que Deus fazia. Então, queridos, nesse dia, eu quero te dizer que você não precisa brigar com o tempo. Você tem que trazer o tempo a ser seu aliado. Você tem que trazer o tempo para se abraçar com você. Você tem que trazer o tempo para ser o seu principal ponto de felicidade. É aproveitar os momentos. Sim. O tempo, ele não vai parar. O dia, ele não vai ter mais do que 24 horas. Sim. O seu mês não vai ter mais do que precisa ter de dias. O seu ano não vai ter mais do que tem que ter de dias. Enfim, o que vai fazer a diferença na vida que você vive, na administração do teu tempo e da sua felicidade, é o aproveitamento dos seus momentos. É o estado de presença. É o seu estado de presença. Esteja presente ali. É você olhar para situações e para circunstâncias e ser inteligente e estratégico. É de, na hora de tomar as suas decisões, você olhar e falar assim, gente, eu não posso deixar que as pessoas entrem na minha vida para tirar aquilo que eu já possuo. Ou então você olhar e falar assim, eu não vou deixar que a mágoa e o rancor me afastem das pessoas que eu amo. Eu não vou deixar que eu não vou trocar valores que são fundamentais e importantes para mim por prazeres do momento. Eu não vou deixar que a minha vida se destrua porque eu sou inconsequente. É isso. É você ser inteligente. É você lembrar sempre que o seu tempo, ele não te faz esquecer as coisas, ele não te traz cura, não é o tempo que faz isso. Não é o tempo, ele te traz coisas que são o conhecimento, a sabedoria o conhecimento, a maturidade e a sabedoria. E você se lembrar sempre que o tempo, ele te tira oportunidades se você não souber administrar o tempo de maneira inteligente. Então, eu quero finalizar esse programa de hoje te dizendo isso. Lembre-se de como você tem que administrar o seu tempo e seja feliz dentro dele. Não esqueça o que o tempo não faz, o que o tempo não nos traz e o que o tempo nos tira. E administre de forma inteligente, de forma sábia, de forma madura e fazendo as melhores escolhas. Porque as suas escolhas, elas são suas. Ninguém pode te tirar. Elas são suas. A administração do seu tempo é sua. Administre bem o seu tempo e você terá uma vida plena e feliz. Muito obrigada, Mariana, por ter vindo, né, atender essa nossa necessidade, né, de entendimento, né? Eu creio que as pessoas do outro lado dessa tela, elas foram muito abençoadas, sabendo que conhecimento, sabedoria, maturidade, elas são aprendidas. Foi assim com Esaú, né? Sim. Foi assim com Jacó, foi assim com Rebeca e também com todos que vivenciam momentos, né? Todos nós vivenciamos. Então, nesse dia, eu queria te pedir que, se você foi abençoado com essa palavra, você pudesse levar tudo isso para outras pessoas. Muitas pessoas precisam de ajuda. Muitas pessoas precisam ouvir aquilo que nós temos para entregar, né? O amor, ele se multiplica. E você hoje tem a oportunidade
de divulgar o nosso trabalho, de olhar, de compartilhar, né? E fazer com que isso chegue para aqueles que necessitam, tá certo? Eu queria te agradecer, a Fábrica de Compromissados, ela está aqui todo domingo, na mesma hora, com o nosso programa A Sexta Hora. Tchau! Tchau!